Olá pessoal, então dando continuidade aí, nós vamos passar bem rápido aí os estilos de jardins, na verdade, porque na verdade existe muito mais estilos de jardim do que a gente vai estar falando aqui agora, mas exatamente para fixar algumas características. Não adianta eu passar todos os estilos de jardins aqui e acabar dando confusão. Então a gente precisa entender o mínimo dos estilos de jardins para evitar alguns erros graves, é o que eu chamo aí de pecados capitais do nosso jardim, na hora que a gente vai fazer o nosso projeto. Então a gente vai resumir bastante esses estilos aí, exatamente para a gente ter uma noção, né, desses erros ou confrontar alguns problemas que normalmente acontecem no jardim. Então nós vamos trabalhar só 5, na verdade, estilos de jardins, né? Onde nós vamos conseguir tirar os erros capitais, se vocês obedecerem exatamente, muito rigoroso também, esses 5 estilos aqui. Tá? Que na verdade nós vamos estar falando alguns estilos, que ele poderia ser dividido em mais 2 ou 3 estilos. Vai falar, ó, nós falamos estilo clássico, não falamos do clássico formal e o colonial e tudo. Não vamos trabalhar nesse sentido, vamos trabalhar as linhas, né, para evitar esse tipo de erro. Que tipo de erro que normalmente acontece? Então, aqui nós vamos trabalhar o traçado do nosso jardim. Mas quando eu trabalhar o traçado do jardim, nós vamos ter que também ter uma ideia, o seguinte: dentro do jardim nós temos que obedecer, por exemplo, as plantas e os locais dessa planta. Por exemplo, se eu tenho uma planta do sul do Brasil, uma araucária, ela jamais eu vou colocar uma araucária, que é de clima frio, junto com uma palmeira que é mais voltado para tropical. Ou jamais vou colocar uma planta de água junto com uma planta de deserto. Se a gente obedecer, essa é uma aula assim para quem é agrônomo, ela fica um pouquinho mais fácil, né? Ou um biólogo, né? Ou um engenheiro florestal, ela fica mais fácil. Mas para o técnico agropecuário também dá, para ele acaba estudando um pouco mais, ele consegue entender o que a gente vai estar falando aqui. Tá certo? Porque a gente estuda um pouquinho das plantas aí. Então, a planta, cada planta tem, vamos dizer assim, a sua característica de ambiente. Então, o que nós não podemos fazer é misturar esses ambientes. E nós vamos trabalhar mais o estilo, obedecendo, então, o habitat de cada planta, para facilitar esse entendimento aqui. Para a gente facilitar, então, não está trabalhando todos os estilos. Se a gente conseguir diferenciar esses estilos obedecendo os critérios de origem das plantas, eu diria que 98% dos erros graves do jardim a gente já vai estar eliminando. Então, vamos lá. Quando você comete qualquer erro, né, desses estilos, ou mistura de plantas de ambiente diferente, nós quebramos o que nós chamamos de harmonia normal que existe entre as plantas. Na natureza já existe essa harmonia. Se a gente sair do que ocorre naturalmente, a gente vai quebrar uma harmonia. Quebrando essa harmonia que já existe entre os ambientes, isso incomoda a nossa vista. Então, na verdade, você vai ver que não existe uma combinação ali. Então, é importante que a gente respeite, então, esses dados. Por exemplo, se eu tenho linha reta com arredondada ou linha informal, né? Vamos dizer assim. Então, isso vai estar incomodando, que parece que tem alguma coisa que não tem muito a ver. Tá certo? Ou sair do natural ou não. Tá certo? Então, praticamente a gente vai estar trabalhando sobre esses 5 estilos de jardim para facilitar. Isso é um resumo para a gente estar começar a trabalhar. À medida que a gente começar a trabalhar com jardim, a gente vai estudando um pouquinho mais, né, e refinando, né, esses critérios aí. E com certeza o jardim também vai ficando mais refinado. E esse refinado a gente traduz isso aí em bom gosto, né? Então, na verdade, a gente não nasce com bom gosto, a gente aprende, né, algumas características que é importante e isso se transforma no que nós chamamos de bom gosto também. Tá certo? Então, para
começar, a gente vai trabalhar aqui o estilo clássico ou formal, tá? Que são aqueles tipos de jardins que trabalha mais geometria, linhas retas, triângulos, retângulos, né? Então, tudo nele, ele trabalha a tendência geométrica. Você usa muita régua para estar fazendo ele o tempo todo, as plantas permitem topiaria, risco, né? A gente fazer contorno. Normalmente a gente trabalha também com molduras, limitando canteiros, pode usar nesse jardim, usa muitas estátuas, escadaria, que seria bem parecido. Então a gente pega aquele estilo egípcio, né, que carregou esses tipos na história, né, bem característico daqueles tipos de jardins lá. Algumas, inclusive as estátuas, poder estar usando ou não. Fonte. Então é característico desse tipo de jardim. Então a própria, quando trabalha uma piscina, que eu trabalho uma piscina de formas bem limitadas, geométrica, quadrada, triangular, então a gente trabalha com esse estilo de jardim. Muitas vezes o ambiente só permite a gente estar trabalhando com jardins mais do tipo formal mesmo. Eu tenho áreas limitadas, linhas retas, compridas, um espaçamento, um beco, né? Então acaba a gente sendo obrigado a trabalhar com esse estilo formal, né? Mas é só para a gente começar, a gente vê alguns tipos de jardim nesse sentido, né? Onde nós trabalhamos elementos, né, com formas geométricas, né, plantas com topiarias, né, ângulos, né, um espaçamento bem, vamos dizer assim, vai até o final, né, em linha reta. Se a gente pega esses jardins aqui também, né, então são todos jardins do tipo bem formal ou bem clássico, né? Então as topiarias, os canteiros limitando, né, as áreas. Então tudo isso a gente chama de jardim mais do tipo formal. Então, se eu quiser um jardim mais tropical, não tem nada a ver com isso. Apesar que, se a gente pega um jardim como esse aqui que eu estou mostrando, lá no fundo eu tenho uma área de um jardim quase tipo tropical, uma mata, mais naturalismo ali, tá certo? Mas o jardim em si, ele trabalha essas linhas bem formal. Assim como esse aqui, né, que a gente trabalha linhas, contornos, formas geométricas. Então aqui circular, ali a parede reta. Então nós chamamos um jardim mais do tipo formal. Então, uma outra tipo de jardim de característica que a gente não pode misturar, né? Então é coisa que a gente está limitando alguns elementos ou forma da gente estar trabalhando no jardim. É o jardim do tipo desértico ou rochoso. Esse jardim não mistura com os outros. Não tem como a gente trabalhar pedra, né? É muito comum, às vezes o cara tá lá com um jardim, uma palmeira, e aí ele vem, só porque tem uma cica, ele já coloca uma pedra, né? Uma gávea misturar. Não, isso aí você não consegue harmonia no seu jardim se você começar a misturar esse tipo de planta. Então obedeça esse tipo de planta mais do tipo desértico, só em jardins de deserto. Ou cria uma área dentro, vamos supor, eu gosto de plantas suculentas, desértico e tudo. Então, cria uma área do jardim específico sobre esse tipo de conformação, né? Esse estilo. Então, quando eu tenho um jardim maior, dá para trabalhar. O que eu não posso é misturar plantas e estilos de um e do outro, né? Então, é um jardim típico de regiões mais áridas, né? Então, às vezes dá para usar palmeira de Madagascar, nas árvores de tronco mais retorcido, né, as caliandas, as cicas, né? Então, dá para se usar esse tipo de planta, mas no que não dá é para usar isso aqui com as palmeiras em geral, né? Então, é mais específico. Então, aqui a gente tem algumas características desse jardim. Então a gente trabalha mais areia, pedras, né? E mais aqui as cactáceas em geral, né? Mas eu tenho ele inclusive mais refinado. Então eu tenho um jardim aqui do tipo desértico, mas num ambiente muito bem
mais, vamos dizer assim, com linhas mais retas, tem um estilo um pouco clássico, no entanto é desértica, eu não misturo nenhum outro tipo de planta. Assim como esse, ó, só plantas suculentas ou cactáceas, né? Então praticamente não se mistura. É aqui com linhas mais ou menos pedras, caminhos do tipo desértico. Então não misturo essas linhas. Então aqui nós temos linhas mais informais, né? Mas com plantas desérticas. Aqui eu tenho linhas, ele um pouco formal, também desértico, mas não tenho mistura de plantas, tá certo? E nem de linhas retas e naturais, né? E depois um outro tipo de jardim também que é muito específico, né? Inclusive eu diria o seguinte, quem estiver começando na área de paisagismo, não se aventure trabalhar com jardins japonês para outras pessoas. Faça alguns jardins sim, vocês vão ter que trabalhar, estuda o jardim japonês bastante, os elementos que compõem, né? Para depois verifique, visite vários jardins japoneses, né? Para que não cometa erros gravíssimos que a gente vê por aí, tá certo? Então nós já entendemos o que é o jardim japonês, a característica deles, né? Que são jardins que voltam a um ambiente bem de contemplação, trabalha movimento de água, pontes, algumas árvores que nós vamos estar trabalhando depois, quais são as plantas símbolos desse jardim também. Ou seja, o jardim japonês ou oriental, ele é específico, quem for trabalhar ele tem que direcionar exatamente para esses elementos aí, sem misturar com nenhum outro, bem naturalista, né? E pegar esses elementos, por exemplo, lamparinas, que é do jardim, né? E utilizar esses elementos e essas plantas símbolo dentro desse jardim aqui. Então estude bastante, né, para se trabalhar esses jardins. Então, veja bem, os elementos, né, algumas plantas simples, bambuzinho, o leito de água bem natural, água em movimento, pedras mais do tipo natural. As plantas também, aqui nós temos a ponte. Imagine que você estivesse indo para a montanha, nos Alpes, né, chineses, e procurando uma área daquele jeito. E você está desenhando um jardim parecido com aquele ambiente. Então, essa é a característica desses jardins japoneses, tá certo? Aqui tem mais alguns elementos, né, que a gente trabalha, mas que tem essa característica muito natural, tá? É comum você ver gente, estou trabalhando no jardim japonês e coloca uma fonte com um motor jogando água colorida. Não, isso são pecados capitais dentro dos projetos paisagísticos. Esse é um projeto com nota 0 quando você faz esse tipo de combinações que não combinam jamais, né, para as tendências de cada tipo de jardins. Então veja, as ondulações são ondulações bem suaves, ou seja, parecido com aquilo que ocorre na natureza. Normalmente trabalha com árvores em várias alturas, volumes mais primeiro nível, segundo nível, né, e plantas mais aquáticas, né, e compõem essas plantas com a pedra, mas tudo dentro de um movimento bem natural. E depois, tipicamente, o jardim tropical, que aí você vai trabalhar o verde, aquele maciço. Imagine você estando numa selva, entrando assim próximo da mata, né, com bastante umidade, aquela mata. Então você vai trabalhar esses maciços, né, esses pedacinhos, né, da área tropical. Você vai reproduzir, né, o tropicalismo, aquelas plantas de áreas tropical. Gramados também entra aqui, assim como aqui no jardim japonês nós temos gramados, em quase todos os jardins o gramado ele se dá bem, né? Assim no jardim tropical também nós temos as áreas de gramado também, né? Há bastante área sombreada e a água também. No caso, a composição das plantas do jardim japonês, por exemplo, vai lá, então está parecido com o jardim, não. As plantas são totalmente diferentes. Então vamos aqui numa visão de um jardim do estilo mais tropical.
Então nós temos plantas tropicais, as bambusas, né? As palmeiras, uma água, aquelas plantas de folhas bastante grandes, né? Então é características, né, das áreas tropicais, tá certo? Nós temos aí também as alpíneas que a gente trabalharia. Então essa é a característica, né, dos jardins tropicais. Esses maciços aqui, então bem típico de jardins tropicais, ou seja, entrando água e esses imbê e tudo, né, áreas que se encontra, né, as jiboias, então bem característica aí dos jardins tropicais. Então são características, só para a gente passando bem rapidinho esses jardins, né, ó, jardim inglês, os jardins desérticos e os jardins formais. Então, se a gente pegar esses tipos de jardins, né, e conseguir ver a diferença básica entre eles, a gente vai ter uma noção bem interessante e evitar muitos erros aí. Então, a mistura deles não combina. Então, são um jardim bastante específico, eu não vou estar misturando um com o outro, nem plantas de um com o outro. Eu poderia estar também trabalhando, colocando aqui jardins de clima frio, né? Mas você poderia trabalhar tanto dos jardins frios, seria você pegar os jardins do tipo... enquadraria em todos eles, exceto no jardim japonês, né? Então você trabalharia só com plantas de caducifólias, né? As araucárias, aquelas plantas que mantêm mais de folhas bem finas. E por último, então, a gente pegaria o jardim contemporâneo. Então esse jardim contemporâneo, né? Perdão aí. O jardim contemporâneo, então, são aquele usado hoje em dia que a gente trabalha, né? Então, dentro a gente pegar aquelas características lá, né? Então, os jardins que a gente vai estar compondo um jardim dentro de um determinado ambiente, aproveitando, né, vamos dizer, o máximo possível dele, né? Busca aquela paisagem campestre, o florido, né? Flores, né, que chama atenção, né? E compõe dentro da casa. Então, hoje o jardim, as áreas limitadas que a gente tem, então a gente vai estar aproveitando esse espaço, né? Então, aproveitamento dos espaços de uma maneira harmônica, né? Respeitando as características de sombra, da arquitetura da construção, e vai estar compondo esse jardim dentro desses ambientes. Então, veja bem, aqui nós temos uma área bem limitada, a piscina, né? E aí a gente vai estar utilizando para evitar, né, aquele reflexo da luz sobre a parede, a gente vai estar compondo esse jardim nas paredes, embaixo. Então vai ter um ambiente harmônico de plantas, né? E também combinando ele com um bem-estar do local, né? Então essa é a característica hoje que nós chamamos dos jardins contemporâneos, jardins de edifício, onde a gente vai estar aproveitando os espaços ali. A gente vai estar voltando um pouquinho mais, né? Aqui foi mais para dar uma noção desses estilos, mas na verdade é trabalhar de maneira bem organizada, né? Todos os espaços, mas a gente vai estar voltando agora na hora da gente fazer nossos projetos. Então a gente vai começar a entender como trabalhar essas plantas dentro do jardim, que é a segunda etapa, na segunda parte da aula de hoje, que é as etapas do projeto paisagístico. Tá? Então a gente vai trabalhar com bastante detalhe. Aqui a gente vai precisar que vocês estudem um pouquinho, né? E comece, na verdade, observar quando vocês estiverem andando e verificar um projeto, um projeto paisagístico, né? Um jardim em si pronto. Você fala assim, que característica, gostei desse jardim. Aí você verifica o que você gostou no jardim. Por que ele te reflete alguma coisa interessante? Então, esse tipo de observação que vocês vão começar a ter agora, essa percepção, ela é importante que aconteça, tá? Para que ocorra a evolução. Então, nós jogamos essas informações para que vocês comecem agora a ter a possibilidade de observar os jardins, tá?
Então, como observar? Vamos pensar agora no nosso projeto, para a gente começar a pensar de uma maneira mais concreta, né, na maneira de elaborar esses projetos e esses conceitos que rapidamente nós trabalhamos aqui, o estilo e a influência, né, cultural, né, e histórica dos projetos, como que a gente pode estar utilizando tudo isso no nosso projeto aqui. Então, veja bem, aqui nós temos valorizando, né? Só eu estou colocando aqui para a gente começar a trabalhar. Então aqui nós temos um condomínio que está sendo construído. Normalmente todo condomínio que se vende não é praticamente a construção civil mais, o que se vende é o projeto paisagístico, é o que chama a atenção, né, na venda, é exatamente esse projeto. E o que vai valorizar, e que isso já é bem estudado, né, pelas construtoras, onde você tem um projeto com um apartamento muito melhor que não vende, e outro um apartamento muito mais simples, né, mas que tem um projeto paisagístico. A pessoa chega naquele local para ver, né, a construção, e ela falou, não, que lugar gostoso, que ambiente, gostei daqui, eu vou olhar esse apartamento. Agora ele chega num local, se é um projeto, né, um paisagismo, né, ele chega naquele lugar que reflete luz no olho, incomoda, ele nem já entra contrariado, né? Então isso aí já perdeu a venda. Ou seja, hoje a primeira coisa, nós temos de igual, tanto o projeto arquitetônico quanto o projeto paisagístico estão de peso igual. Muitas vezes é feito primeiro parte do projeto paisagístico para depois iniciar a construção no local, né? Você faz uma maquete e a maquete vem dando prioridade ao projeto paisagístico, tá certo? E depois no local, no início da construção, para iniciar as vendas, também o projeto paisagístico, parte dele já é montado ali para chamar a atenção, tá? Então, só para a gente entender a importância desses cuidados que tem que ter com o projeto paisagístico. Então, a primeira coisa que a gente vai estar trabalhando é esse projeto paisagístico. O que nós queremos com esse projeto? Né? Quem que vai usar esse jardim? Vai ter criança? Vai ter adulto? Vai ter pessoal da terceira idade? Vai ser um local de negócio? Então, esses pontos são importantes. É um lugar aberto? Vai ter jardineiro? Não vai ter jardineiro? Vai ter irrigação? Não vai ter irrigação? Então, essas perguntas, né, a gente vai ter que fazer ou entender, porque o projeto vai passar por aí, né? O que você quer desse jardim, né? Então, todos esses questionamentos a gente tem que colocar para depois pensar como que vai ser esse jardim. Tendo essa noção, olha, é um projeto que vai atender esse público, nós queremos um local para descanso, nós queremos um lugar para diversão, queremos um lugar para esporte, né? Vai ter muita criança, quero que a criança possa usufruir desse jardim. Então, tudo isso são hipóteses que a gente vai estar trabalhando. E eu quero esconder alguma coisa que é jardim também, isso é importante, às vezes tem pontos estratégicos, né, que tem que ser encoberto, né, que está ali inferiando. Então o projeto paisagístico ele vem para corrigir algumas visões que a gente não gostaria que apresentasse ali depois da construção feita. Então aí a gente já começa, então, já que já sei para quem quer, o que eu quero que nesse projeto vai me chamar a atenção? Qual que é o ponto central desse jardim? Vai ter alguma coisa? Eu vou querer uma planta que chama atenção? Para isso eu já tenho que conhecer um pouquinho da pessoa que vai estar ali, né? A origem. Então, quando eu conheço a pessoa é italiano, ou ele é alemão, ou ele é japonês, eu já vou ter que saber que vai ter alguma coisa que chama a atenção daquela pessoa. Você não vai fazer um jardim para você, você está fazendo um jardim para um público que não é você. Então, você tem que atender essa pessoa que está pagando para fazer esse jardim. Esse jardim tem que tocar o seu íntimo, o seu sentimento específico.
né? Nós queremos realmente realçar alguma coisa também, né? Então aí a gente já começa a definir esses espaços. Quais os espaços eu posso usar com planta, quais espaços tem que ficar aberto, né? Então ter aquela noção de espaço. E quando eu falo em espaço, é importante que eu possa ter um espaço limitado ou um espaço muito grande, tá? Então tem momento que eu quero ter noção de ter um espaço maior, quando o meu espaço é limitado, né? Então eu tenho que construir um jardim que me aumente essa sensação de liberdade, de espaço grande, tá certo? E quais são os espaços que eu vou usar para quê? Por exemplo, para relaxar, para esporte, eu vou definindo isso aí. Então, na verdade, quando eu estou no local e estou olhando e definindo isso aqui, o jardim já vai ficando na sua cabeça, o jardim vai estar pronto à medida que você vai fazendo essas perguntas e as possibilidades. Isso aqui você vai conversando com a pessoa que vai te contratar. Então, ele vai ter pássaro? Ele gosta de animais? Que tipo de animais? Né? Eu quero atrair pássaro, eu vou ter um local para atrair, para alimentar esses pássaros. Vai ter animais silvestres? Vai ter cachorro? Não. Então, tudo isso a gente vai estar limitando ali, vai estar escrevendo nas nossas observações ali. Então, esse jardim, por exemplo, é um local que está sujeito a chuvas, né, e desmoronar. Então ele é um jardim para conservação do local. Isso a gente usa muito em áreas, né, de encostas, né? Por exemplo, de rodovia, na beira de um riacho. A gente tem que trabalhar o objetivo desse jardim, para que a gente vai estar usando ele. Definindo isso, né, essas possibilidades, nós já temos essa noção do espaço, a gente já começa então a estudar um cronograma. Então as ideias vêm na cabeça. Agora, será que essas ideias que nós tivemos, elas são execuíveis? Né? Então a gente tem que aí estudar quem realmente vai estar fazendo. Às vezes você chega, o cara gastou, vamos supor que ele fez uma construção no valor de 500 mil. E ele tem um jardim, quer fazer um jardim. Então ele não vai gastar 500 mil para fazer um jardim, né? Então a proporção, aí a gente tem que ver quanto que ele está disposto a gastar para fazer jardim. Aí esse jardim você já tem que ver, vai ter então irrigação? Porque se vai ter irrigação ou não, as plantas são totalmente diferentes. Tem plantas que têm exigência de irrigação diária, eu tenho que ter uma irrigação praticamente programada, ou ter um jardineiro para estar fazendo isso. Aí fala assim, não, eu vou fazer irrigação na mangueira. Tudo bem, ele vai lá, então o senhor, você vai fazer irrigação com a mangueira todo dia. Tudo bem. No entanto, um dia ele viaja ou ele adoece e esse jardim passa lá 2 meses, 1 mês, sem ele poder estar entrando no jardim. Quando ele vem, acabou o jardim, né? Esse jardim está todo morto. Então temos que prever tudo isso, o que vai acontecer. Então a irrigação, né? Quem vai estar irrigando, as plantas que você vai, e a possibilidade, tem que estar discutindo isso aí, senão a possibilidade de jardim dar certo, né? Ela vai diminuindo. Então veja bem, e não adianta eu fazer um jardim bonito para durar 3, 4 meses. Você faz um jardim, o seu currículo, né? O que é que vai fazer o seu currículo? É o jardim, quando você faz um jardim bonito, né? Que realmente dure. Então seu currículo está ali. Então chega, quem fez esse jardim? Fulano, bonito, você sabe onde que é o endereço e tal, ele vai te procurar. Mas ao contrário, você faz um jardim, mesmo que você fez um jardim muito bonito e tal, mas que dentro de 6 meses esse jardim começa as plantas morrerem todas, isso aí vai para o seu currículo também. Não, é quem fez já? Fulano, aí, mas o cara nem fez umas plantas aqui que não dava certo, já começa a questionar aquilo que você fez, né? Então a gente tem que tomar todos esses cuidados, né? E isso não adianta você falar assim, a pessoa define, eu vou fazer o jardim para ele, problema dela. Não é bem por aí. A responsabilidade nossa de profissional, né, é estar avaliando essa questão toda, né, do local, da pessoa, para que realmente ela venha ficar satisfeita. Essa é a nossa profissão, né? É que a pessoa tem um jardim que vai durar muito tempo e bonito, né?
Então a gente tem que pensar no que ele vai gastar e que esse jardim também, né, venha funcionar. Então nós temos a possibilidade de orçamento, por exemplo, nós temos plantas, né, que às vezes eu posso fazer um jardim com o mesmo espaço no valor de 10 mil como 100 mil reais, o mesmo espaço. Aí depender do tamanho de plantas que eu vou usar, né, plantas mais caras, nós temos plantas parecidas, mas com valores muito diferentes, né? Então isso vai no orçamento, o que você vai estar trabalhando ali. Então você tem que nunca faça um jardim com a pessoa ali na hora. Você vai pegar os dados, você vai levar para casa, estudar todas as possibilidades, planeje para depois passar essa proposta para ele. E aí quando você passar a proposta, ela já tem que estar bastante fundamentada que a pessoa venha realmente gostar do jardim, né? Porque se você fizer um jardim, ela já questiona, eu quero aquilo outro, ela vai querer influenciar no seu jardim tanto, né, que você não vai fazer um jardim como deveria. Então você tem que tomar esses cuidados também de planejar isso com cuidado e apresentar alguma coisa que ele venha a gostar, né? Então outra etapa do jardim aqui é quem vai ser o encarregado, né? Então, que eu coloquei aqui, se vai ter jardineiro, quantas vezes essa pessoa vai poder estar indo no jardim, se vai ser permanente, ou ele vai lá uma vez por mês. Então, tudo isso vai estar interferindo, porque nós temos jardim que tem que ter manutenção todos os dias. Por exemplo, jardim que tem rosas. Rosa tem que estar lá toda semana retirando as flores, né, que vão envelhecendo, senão o nosso jardim vai ficar feio, tá certo? Eu não posso dar manutenções a cada 30 dias num jardim que contenha rosa. E alguns irrigação também. Vai ter irrigação automatizada ou não vai, né? Ou vai ter que ter alguém ligar essa irrigação. Tá? Então tudo isso vai... Então o dono do apartamento, então, muitas vezes já tem que programar, sentar com ele, olha, no jardim para funcionar, não tem que gastar um pouco mais num programador, tá? Senão não vai dar certo. Então tudo aquilo que você pensa tem que ajustar ao cliente, a possibilidade dele, né? Caso contrário, é melhor você não fazer o jardim, senão isso te queima também. Então, uma vez que você avaliou, já anotou tudo isso aí, né? Nessa visita ainda que você está junto com o cliente, você vai fazendo um croquis. Você vai desenhando o jardim, as possibilidades. Aí ele falou, eu gosto de tal planta, vi tal planta, né, que tem um formato de um elefante, de um tronco grosso. Você vai anotando tudo, para depois você estar montando isso aí. Agora, as plantas em si, qual planta que você vai usar, nada disso é definido nesse primeiro momento. Então, primeiro é o croquis que vocês vão fazer, que inclusive é parte da aula, do exercício dessa aula, é a elaboração desse croquis aqui, que vocês vão fazer à mão livre. E você vai fazer uma ficha de avaliação, que é tudo aquilo que nós já discutimos ali, mas de uma maneira mais programada, né? Normalmente, quando a gente está iniciando nos projetos, a gente esquece alguns detalhes. Então, a gente leva essa ficha de avaliação que eu vou mostrar para vocês. E não esqueça também de ir no local e fotografar. Então, você vai fazer um croquis, né? E eu digo o seguinte, o jardim não passa pelo computador. O acabamento, sim. Tem gente que acha um programa de computador bom é que vai definir o jardim, ser um bom desenho. Não, muitas vezes é o croquis. O rabisco que você faz as ideias, hein? Porque o pensamento é muito rápido. Não dá tempo de você pensar e executar. Então você pensa e monta o croquis e vai dando forma ao seu desenho. Muitas vezes você faz um croquis, embola ele e joga fora. Tá certo? Mas o croquis inicial, né? O que é feito? Você está na área, você delimita o terreno, mais ou menos, nada medido, nada com escala. Então
Desculpa ali. Então, nesse desenho, a gente faz simplesmente as linhas principais que tem ali. Às vezes é o projeto mais arquitetônico mesmo que a gente faz no desenho. Anota, por exemplo, tem uma rede elétrica, onde que está a rede de água, aonde que passa a rede de luz. Então, tudo isso você vai anotando ali, as distâncias. E mede o local. Tá? Isso aqui não é com régua que você faz. Isso aqui você está fazendo tudo à mão livre. Tá? Então, muitas vezes só você entende o seu croquis. Ninguém mais vai entender o seu croquis. Mas é importante que esse croquis aqui tenha as informações para você começar a fazer o desenho sozinho em casa. Porque você não vai voltar lá no local e ficar desenhando lá, pôr uma mesa de frente ao jardim e vai estar desenhando tudo e medindo tudo. Então você vai pegar as linhas principais do jardim, pega uma trena e mede tantos metros de cá, tantos metros de cá, onde tem alguma árvore, alguma bancada. Então tudo que tiver na área que você achar importante, você vai anotando. Né? Então, uma caixa d'água, onde que estão as janelas, por exemplo. Então, tem uma janela de cá que são visões, por exemplo. Então, tudo que tiver na área, você vai anotar ali. E leva esse desenho para casa. Então, nesse desenho, ele tem que servir para você fazer um desenho depois em escala. Aqui só dizendo o seguinte, ó, às vezes que vocês estão achando estranho, né? Eu estar dizendo desse croquis aqui. Mas se a gente lembrar que Erlenmeyer, né? Por exemplo, Brasília, o arquiteto, né? Quando ele fez Brasília, ele fez num restaurante, num papel, né? Guardanapo. Então ele rabiscou conversando lá com o presidente, com Juscelino Kubitschek, que né, num restaurante. Ele falou, a gente poderia fazer isso e já foi fazendo alguns desenhos aqui. Então, e esses desenhos aqui, no que foi feito no papel, é que virou Brasília posteriormente. Mas a ideia, né, foi surgindo, né, dentro, conversando, num bate-papo, né, e esse desenho fazia, jogava fora, fazia, jogava fora. E o nosso desenho, a mesma coisa, né, o croquis você pode estar... quando você está um pouquinho mais aprimorado, você, na área, você já faz até as possibilidades aqui com desenho mais detalhado. Mas a ideia é simplesmente o croquis mesmo, para depois você fazer o desenho definitivo. Aqui é uma planilha, que eu vou deixar ela à disposição para vocês, onde vocês vão fazer as anotações. Onde, dentro desse desenho aqui, ó, eu posso determinar aqui, por exemplo, onde que está o Sol. O Sol passa nesse sentido aqui, por exemplo. Então, significa desse lado aqui eu tenho sombra praticamente o ano inteiro, se essa área for mais alta. Né? Então, aqui eu tenho vamos supor que aqui seja a construção, aqui é a área do jardim, e o Sol passa, aqui é o norte. Então, a maior parte aqui do lado sul, né, na verdade... ele da construção fica sombra, né? A construção faz sombra desse lado. E o Sol passando nesse sentido, né? De manhã, né? Se ele passa, por exemplo, nesse sentido aqui. Então, de manhã, né? E mais, às vezes, o ano inteiro, essa parte mais próxima é sombreado. Então, as plantas que vão aqui vão ser plantas mais sombreadas. No entanto, o outro lado aqui, que o Sol está desse lado, é sol de manhã, sol à tarde, o dia inteiro. Tá certo? Então, uma área mais árida, mais seca. Então, tudo isso você vai anotando, né, no seu desenho, para depois você escolher as plantas também, né, plantas de sombra, plantas de sol, plantas que adequam mais a ambiente mais úmido, mais seco. Então, se você fizesse um gradiente observando dentro dessas observações que eu disse, eu posso ter aqui um ambiente mais sombreado, onde a umidade também aqui vai ser maior. Então, eu posso colocar plantas que exigem mais umidade no lugar de sombra, até indo por um extremo onde eu colocaria plantas que exigem menos água. Tá certo? Primeiro que mesmo que o sol pega mais, é que seca mais rápido. Mesmo que eu faça uma irrigação praticamente a mesma, aqui tem que ser plantas que resistem, né, um secamento mais rápido.
vamos dizer assim. Então essas observações, é isso que a gente vai estar dividindo aqui, características dominantes. Então eu coloco área 1, né, ou área sombreada 1, né, você põe isso no seu croquis, área 2, área mais seca. Então você divide, né, essas áreas aqui, quais os efeitos, cor, forma que tem nessa área, ou seja, você dá as características para depois no seu desenho você já lembrar o que pode ser feito. Então aí você vem colocando alguns, o fundo pode ser o que, né? As linhas de destaque é mais linhas retas, curvas, que dá, qual o espaço que você tem, que tipo de sensação você quer, né? Quanto à luz, aonde ela pega a luz, quais horas do dia em cada área, você vai estar colocando ali, qual o sentido do sol. Então tudo isso tem que estar, o solo, precisa fazer análise de solo, tem que trazer solo. Então todas as características do local, né, referente a solo, né, a gente já vai anotando, porque no meu projeto paisagístico eu posso ter uma área muito pequena que compensa. Às vezes ali onde que era a área do jardim era uma maceira de cimento, ou seja, aquele solo lá tem pH que vai em torno aí de 8, 8,5 até 9, porque na verdade a gente sabe que o calcário e o cimento têm características bem parecidas, né? No entanto, que sobe o pH assim como o calcário. E aonde tem uma maceira, aquela água da maceira acaba alterando o pH. E é muito difícil você fazer essa correção. Então, às vezes, é melhor você tirar esse solo e vir com uma terra nova, já tratada, para jardim pequeno. Mas se você tem um jardim, por exemplo, que é uma praça aí de 1 hectare, por exemplo, você nunca vai tirar essa terra toda, você vai trabalhar igual a agricultura, vai arar, gradear e tudo, e trabalhar com a terra local ali. Você não tem como sair muito de jardim muito grande, senão ficaria muito caro, né, e não dá para estar trabalhando nesse sentido. Então, todas as anotações referentes a isso aqui, você vai estar anotando disponibilidade de água, se é natural, se é água que vem, por exemplo, do tratamento de água, tem muito cloro, não tem cloro, que nós temos planta que suporta o cloro, outras não. Se eu vou ter que fazer uma caixa d'água para essa água ficar lá por algum tempo, para depois eu usar ela para irrigação, que aí o cloro evapora. Ou seja, uma série de informações você tem que colher, né? Vai ter irrigação, não tem... questão de raízes, pode ter raízes que vai quebrar o solo, vai me causar problema, tamanho de árvore, só posso algumas árvores de raiz pivotante, né? Então esse tipo de avaliações, né, a gente tem que estar tomando cuidado. Então é exatamente isso aqui que vocês vão botar à disposição de vocês, para vocês fazerem o trabalho prático de vocês, vocês vão poder estudá-la um pouquinho mais. Chegando em casa, você vai pegar o seu croquis e vai fazer o desenho. Aí você vai pegar... Tem gente que já leva para o local, né, do hora que você vai fazer, já leva um papel milimetrado numa prancheta para facilitar fazer isso aqui. Mas eu não aconselho que se faça isso. Normalmente lá no trabalho de vocês eu quero primeiro o croquis e depois eu quero o desenho e escala. Aí você vai ter que fazer esse desenho, o tamanho, vamos supor que o seu desenho, né, seja 100 metros, ou seja 5 metros, né? Então você vai desenhar, descobrir uma escala e desenhar dentro de um papel no primeiro A4. Então faz parte dessa primeira parte do projeto, você fazer 2 desenhos. Primeiro, numa folha A4, para você trabalhar a escala. Tá? Então, o primeiro exercício é fazer esse desenho caber numa folha A4. Tá certo? E uma segunda etapa que vocês vão fazer é esse mesmo desenho numa folha A3. Porque numa folha A4, né, vai ser mais para vocês trabalhar todas as informações e colocar aqui, ver se... Porque fica mais fácil você trabalhar o desenho numa área pequena. Você trouxe todas as informações se for importante. Fazendo na A4, muitas vezes com a fotografia que você trouxe, não é suficiente para você fazer o desenho. Aí você vai ter que voltar lá no local. Aí você leva o seu desenho já com a folha A4, tá? E rabisca ele novamente. Mas no caso aqui vocês vão me entregar ele sem rabisco, por enquanto.
Então, se for preciso mais informações, vocês vão no local, coletam esses dados e vão desenhar, terminar o desenho aqui já em escala, tá certo? Então, o que eu quero é que numa folha A4 esse desenho ocupe praticamente a área da folha 80%, ou seja, deixando as margens e fazendo o seu desenho, tá certo? Então, nós partimos lá. Então, é importante que vocês façam essa etapa, tá? Então, aqui estão alguns desenhos de alguns jardins que nós fizemos, né? Onde fui lá, foi feito o croquis. Então, aqui, se vocês verificarem, né? Só dando um desenho para vocês, isso aqui é a entrada da biblioteca. A biblioteca entraria aqui. A biblioteca, ela está nesse espaço aqui, desculpa. Então, só para vocês entenderem, aqui tem estacionamento, aqui estacionamento também. Então, isso aqui foi um croquis. Dentro do croquis foi feito o primeiro desenho em escala, né? Então, esse aqui é um desenho um pouquinho mais complicado. Quando você tem desenhos mais retos, como esse aqui, é fácil de se fazer. Quando você tem linhas e contornos, às vezes você tem que voltar no local mais de uma vez para estar conseguindo fazer o desenho. Aqui um outro desenho, né? Então foi feito o croquis, né? E aí nós fizemos o desenho aqui, na verdade, de um projeto. Aqui é a área do prédio dos professores, aqui é a área do refeitório, e esse aqui é um espaço, né, que tem, né, que não tem nada hoje, né? Então a ideia inicial quando a gente está em aula, a gente faz esse croquis dessa área e vocês fazem o desenho. Então, inicialmente aqui nós já temos um desenho em escala, tá certo? Aqui eu já coloquei o desenho em escala numa folha A4 e colocando uma área da legenda também. E depois esse desenho também foi feito numa escala, né, maior na folha A3, tá? Aqui, deixa eu ver, aqui tem a escala, esse aqui já está na escala de 1:200, né? Então veja bem, uma escala de 1:200, o jardineiro, nós temos que lembrar aqui que quando nós fazemos o projeto paisagístico, nós temos que colocar escalas inteiras. A melhor escala para jardineiro é 1:100. Por quê? Ele vem e mede 1 centímetro no projeto e mede 1 metro lá no local de fazer o jardim. E muitas vezes, às vezes o jardineiro ele tem dificuldade. Se você começar a colocar uma escala 1:150, 1:120, você vai complicar a vida e não vai conseguir identificar forma nenhuma. Então, normalmente eu trabalhei numa escala, numa folha A4, exatamente para isso, para dar uma escala de 1:200. Depois, nós trabalhamos aqui numa escala de 1:100, exatamente para ficar na escala do papel A3. Ou seja, vocês mesmos, no projeto de vocês, vocês podem trabalhar até na folha A2, por exemplo, sem problema nenhum, se caso o projeto de vocês for um projeto muito grande, tá? Mas trabalha um projeto aí de uma área não muito grande, de 30, 40 metros, então dá para vocês trabalhar numa folha A3 e ter uma escala de 1:100 tranquilo. Tá? Então, já estou dando aqui uma dica do que é essa parte inicial do projeto. Na verdade, até agora, não trabalhamos nada de paisagismo. Nós estamos fazendo estudo da área que nós vamos estar trabalhando no nosso projeto. Tá certo? E depois é que nós vamos estar começando a trabalhar, então, o nosso... a escolha de plantas, de volume, numa segunda etapa que a gente vai estar trabalhando. Mas já estou dizendo só o seguinte, já imagine o desenho de vocês reservando uma área para a legenda. Porque esse projeto na escala de 1:100 ou na folha de 1:A3, então vocês vão começar a fazer o desenho exatamente nela manual. Então, até então, não quero nada, até nessa etapa aqui, não pode ser usado nenhum software para ajudar vocês a fazer o desenho de vocês. Tem que ser totalmente à mão, né? E usando esquadro, régua e compasso, vocês fazerem o desenho. Tá certo? A partir daqui, quem quiser agora e já tiver habilidade, pode usar, então, o AutoCAD. Então, aqui já é o mesmo desenho, só que trabalhando no AutoCAD. Né, um software de desenho,
né, onde eu trabalhei no AutoCAD e fiz o mesmo desenho no AutoCAD. Então, eu posso depois estar trabalhando o desenho a partir daqui no AutoCAD. Caso contrário, o que vocês vão fazer é pegar esse da folha A3 e tirar 2, 3 xerox dele em A3 para vocês fazerem as próximas etapas do nosso projeto. Até então, trabalhamos só desenho que vocês já viram em outras disciplinas aqui. Então, quem quiser depois até essa etapa aqui pode ser feito, tá? A partir dali, a gente vai começar a trabalhar a parte de paisagismo. A hora que nós tivermos o nosso desenho, por exemplo, que era aquele primeiro desenho que eu tinha feito lá, né, que é o manuscrito, então o que nós temos aqui? Uma área da casa, onde tem as janelas, né? E aqui, ó, a rua estaria aqui, nessa parte aqui, tá certo? E aqui é a entrada da garagem, onde vai entrar um carro e o carro vem nesse sentido aqui, a garagem entrando lateralmente. E aqui eu posso, aqui tem a entrada, eu venho de carro, deixo os carros aqui, entro na sala, né, de estar. Saindo da garagem também, entra aqui para a sala de estar aqui. Então, pensando aqui à frente do nosso terreno, onde a gente vai estar trabalhando o nosso projeto paisagismo. Uma vez tendo essa visão aqui, o que eu estou trabalhando? Que aqui é a rua, por exemplo. Então, quem passa na rua vai estar olhando para cá o nosso projeto. E quando eu entro de carro, eu vou estar visualizando o nosso projeto nesse sentido aqui. Então, o que eu estou querendo passar para vocês é as linhas de visão do nosso jardim. Entrou na garagem, você sai a pé, você está vendo, daqui para cá, você está vendo o jardim. Então, vamos pensar que o jardim tem uma delimita, aqui um muro aqui nesse sentido. Então, daqui nós temos vendo possibilidade de ver o limite do nosso jardim. Passando aqui, eu tenho uma área do nosso jardim aqui. Passando aqui, eu tenho a possibilidade de estar vendo aqui, ou seja, são as linhas de visada. Aqui eu tenho as linhas de visada nesse sentido da rua, ou seja, os pontos todos de atração. O que eu quero chamar a atenção aqui, né? Então, aqui já tem um desenho desse mesmo projeto, né? Se vocês tiverem habilidade e quiser já fazer o desenho em 3D, então eu tenho esse mesmo desenho aqui, que não há necessidade de vocês, no caso aqui, eu não vou cobrar de vocês até então o projeto 3D, eu vou dar as ferramentas e vocês vão evoluir à medida que vocês estiver trabalhando. Então essa mesma casa aqui é essa aqui, a frente dela. Então uma casa de 2 pavimentos, aqui a entrada, garagem, então o nosso jardim, e aqui nós temos as visadas, a porta da sala, né? Aqui. Então, isso é para a gente começar a trabalhar. Na verdade, eu já coloquei alguns volumes aqui, eu já imaginei colocar algumas plantas aqui, outras plantas aqui, ó, o jardim. Eu entrando, vou estar passando para cá, aqui é a parede da garagem. Né? Eu posso colocar aqui algumas plantas, já imaginei algumas outras plantas aqui e dei até noção de volume que poderia ser. Por quê? Na verdade, aqui eu tenho uma janela que eu tenho que ver do lado de fora. Eu não posso tampar essa janela com essas plantas. Então, já limitei a altura dessas plantas aqui também. Então, a primeira coisa, o que vai ser? Não me interessa, vai ter cor, né? Então, isso, até então, eu não estou pensando em volume apenas de plantas. Não quero saber que planta que é ainda, tá? Porque muitas vezes isso o cliente vai me dar algumas dicas. Aqui, voltando àquele projeto da escola também, aqui é a sala de professores. Então, imaginando aqui a sala, entrando para a sala dos professores, aqui é o refeitório. Só imaginando, quando a gente chega por aqui. Então, essa área é onde vocês fariam jardins, por exemplo. Então, quando eu chego de manhã, eu estaria vendo o jardim por aqui. Então, a primeira visada é aqui. Quando eu estiver dentro do prédio aqui, eu tenho a minha vista. Eu saio aqui, ó, e estou vendo o meu jardim. Quando eu saio aqui do refeitório e vou aqui indo para essa sala de professores ou para as salas de aulas aqui, né? Então, eu vou estar passando aqui. Então, eu tenho outra visada. Eu posso até ter aqui já uma visada mais
reservada saindo lá para onde tem a parte de lavanderia, né? Mas aqui tem uma área de sombra, então só mostrando as visadas. Quando eu tenho uma visão aérea dessa área, aqui eu tenho, então novamente, o refeitório, a sala dos professores, as árvores. De manhã eu tenho sombra nesse sentido aqui, ó. Então o sol, aqui eu tenho um sol que passa aqui, nesse sentido. Então nesse horário aqui, provavelmente, então eu estou aqui no horário mais ou menos aí 10 horas da manhã. Então por isso que eu estou tendo essa sombra ainda. Então mais cedo a sombra pega um pouco mais aqui, essa aqui vem um pouco mais. Então eu já tenho noção que essa área são áreas que eu tenho possibilidade de usar algumas plantas que exigem um pouquinho de sombra. Ou uma planta que exige muito sol não seria o ideal. Então a área mais de sol do meu jardim é essa aqui. A área mais árida, se eu quiser trabalhar em termos de aridez. Então eu tenho a visada, só mostrando aqui, nosso jardim. Novamente aqui mostrando essa visada. Aqui mostrando aqui onde eu tenho saindo aqui para a sala de aula, eu tenho essa passagem, sair do refeitório, falar para o pavilhão de aula, PVA. Muitas vezes eu saio daqui, estou com pressa, ou estou lá, estou com fome, eu saio de lá e passo e venho para o almoço. A tendência é cortar caminho aqui. Então, na verdade, quando eu estou mostrando essas visadas aqui, eu já estou te mostrando o jardim. Se você entender isso aqui, as opções de fazer o jardim, eu já estou te dando todas elas. Aonde pode ter planta, aonde não pode ter planta, aonde eu quero enxergar, o que eu não posso tampar. Então, praticamente, você monta o jardim entendendo, né, aqui a dinâmica do local. Aqui a mesma coisa, visando ali da sala do PVA, saindo daqui, qual que é a visão, né? O refeitório está aqui. Então, todas essas visões aqui da área que você vai trabalhar o jardim, é importante você ter para entender o que você vai colocar de planta e aonde. E a possibilidade de dar certo. Então, aqui é uma outra visão, aqui, que é aquela que nós saímos lá da lavanderia, tá certo? Outra coisa, o poste de luz que eu tenho aqui, que mais que eu tenho lá na área? Eu tenho essa caixa d'água, né, que está aqui, do posto artesiano aqui, então são elementos que tem que ter. Aqui também eu tenho fio de eletricidade que passa aqui, ó. Na verdade não está aqui, mas eu deixei apenas um poste, então tem fios que passam nesse sentido, e fios que passam nesse sentido aqui também, ó. Então significa, se eu não posso colocar árvores, que venha pegar esses fios aqui também. É uma outra limitação usar a árvore onde eu tenho essa fiação. Eu tenho que respeitar tudo isso aqui. Então eu já te falei o que pode e o que não pode no jardim aqui. Então essas visadas aqui eu já estou te falando o que pode ser feito. Outra coisa que é importante eu te ler, o que eu quero desses jardins? Eu quero estacionamento? Eu posso estar prevendo aqui, nesse caso, uma área que a maioria, aqui para uma pesquisa foi feita, queria que aproveitasse essa área, que hoje ela, na verdade, é utilizada como estacionamento. Então, normalmente, quando as pessoas vêm e colocam os carros aqui, elas colocam em torno de 8 carros, ocupa toda essa área aqui, porque um coloca de um lado, outro de outro. Então, o que eu pensei a primeira coisa? Criar os estacionamentos. Então, se eu fizer o estacionamento organizado aqui, ó, eu consigo colocar, na verdade é mais aqui, esse aqui foi o primeiro desenho que eu fiz, mas dá para colocar aqui 5 estacionamentos aqui, mais 3 de cá, mais 5 do lado de cá. Então, 5, 10, 13 carros organizados e uma área grande para me trabalhar a jardinagem ainda. Além de eu poder estar usando toda essa área aqui como área de estacionamento, tá certo? É claro que nós temos um problema, por exemplo, aqui nós já temos essas palmeiras que já existem lá, e essas palmeiras aqui pode cair folhas e causar danos aos carros que porventura venha deixar eles aqui, tá certo? Então são fatores, né, importantes. Estou dizendo também que se eu vou utilizar estacionamento, eu não posso utilizar vegetais também que venha causar problema com os veículos que ali estiverem estacionados.
Então, defini aqui minha área de jardinagem que vocês fariam aqui, né? Que para trabalhar a jardinagem nessa área aqui, nesta área, esta área, tudo isso aqui também jardinagem. E agora veja outra coisa, aqui passava ônibus, né? Agora até não passa mais. Então, se eu colocasse uma árvore aqui que atrapalhasse a passagem aqui também, seria outro problema. Então, veja bem, nós temos, além do fio de eletricidade que passa aqui, nós temos veículos que passam aqui grande, que poderia estar atrapalhando, tá certo? Então, já dei praticamente todas as dicas de como fazer o jardim. E como nós trabalhamos esses jardins, então? Aqui nós temos o jardim já pronto desse local, né? Então, o que nós trabalhamos? Vindo do refeitório, né? Colocamos aqui que é uma área, uma cascata, uma bombinha, né? É claro que isso aqui é bastante sofisticado, por uma área nesse sentido dificilmente a gente colocaria, onde a água é bombeada, ela desceria nessa cascata e viria por um lago aqui. Aí eu teria que trabalhar algumas tilápia, alguma coisa, né? Mas como isso aqui foi mais uma área para a gente fazer possibilidade, né? Poderia trabalhar aqui colocando outro tipo de peixe, mas que não a tilápia ou peixe grande. Alguns peixes pequenos, ornamental, né, que peixes baratos, que é uma área aberta. Tá? Então eu trabalhei aqui um elemento, aqui a chegada, trabalhamos também aqui um ornamentozinho, trabalhamos plantas bastante rústicas aqui, azaleias, agaves, que plantas que não requerem nem mesmo irrigação. Porque são plantas, como é uma área pública, se eu trabalhar qualquer planta que tenha necessidade de irrigação e jardineiro direto, ficaria difícil. E aproveitamos essa área central aqui para fazer uma área de recreação, né, com bastante mesa, e colocamos IPs, né, 6 IPs aqui na área central para o estacionamento, né, que daria sombra para os veículos e daria sombra também. E outra possibilidade também interessante, que o IP, ele não fecha muito, permite entrada de sol também, né? E permite gramas entre eles também. Se eu colocar uma planta que fecha muita folha, ela daria sombra, eu não conseguiria colocar alguns gramados. Então aqui uma ideia, uma vista aérea do nosso jardim, como que ele ficou. Então aqui a entrada, né? Aqui a cascata, só para a gente ter aquela ideia. Então aqui dá para ver a sombra, né? Aqui é só a hora que a câmera, eu focalizei no desenho aí a câmera, mas só dá para a gente ter uma visão 3D, daria até para vocês colocar desenho. Uma apresentação para o cliente, né? De um jardim dessa forma, é bem mais fácil de conseguir convencê-lo, né, daquilo que você está querendo gastar ali no jardim. Então seria isso, só voltando aqui, ó, lembrando também que estacionamento do lado de cá que passa veículo, não pode ter estacionamento, só nas laterais não teria problema, né? Aqui mais alguns desenhos, né, que a gente iria trabalhar, né? Então aqui da escola, os laboratórios, onde seria feito estacionamento, e trabalharia aqui a parte de árvores, né? Mas acabou a gente não trabalhando. Outro desenho aqui é aquele desenho que nós trabalhamos da entrada, que nós falamos que é desenho inicial, né? Aqui é a entrada, aqui é a biblioteca, aqui é onde fica aqueles bancos, a entrada, e um desenho aqui 3D, né, do nosso jardim. Tá aqui uma outra vista da entrada da biblioteca, né, do projeto que foi feito. É claro que já foi feito e tal. Muitas dessas plantas morreram, que não foi dada manutenção. Um detalhe aqui dessas partes, a gente pode focalizar o que seria isso, né? Isso é importante, que na entrada da biblioteca a gente dá um toque, né, nesse jardim. Aqui um detalhe, aqui que seriam as plantas mais nobres e tudo ali. Aqui um detalhe também de um jardim, aqui é a entrada de um prédio, então aqui é o prédio, mas não foi feito o desenho. Aqui é a portaria, entrada do prédio, aqui é a anticâmara, vamos dizer assim, do prédio, aqui é a entrada para o salão, e aqui é a área de uma churrasqueira,
né? E aqui a entrada do salão também. E aí um projeto de paisagismo que foi feito. Aqui é grade na frente, tá? É um projeto que eu fiz, né? E dá para a gente ver aqui de várias formas. Aqui também um jardim de um outro ângulo, né? Então esse jardim até poderia ter colocado a foto que ele foi feito, tá? Já está bem, já está com uns 4 anos já. Então esse detalhe aqui que é importante aqui das janelas, então foi deixado aqui mais baixo as plantas, né? Ou seja, é importante a gente estar trabalhando, né, essas maquetes aí. Aqui um outro desenho, uma maquete aqui, um projeto bem maior, né? Que aqui é um lote. Então veja bem, essa maquete eletrônica é até um amigo meu que fez, ele é de um loteamento que estava sendo feito, ali é o projeto ainda, e ele é que dá curso de AutoCAD, ele dá curso do SketchUp, V-Ray, né, que são os programas que a gente tem usado aí para fazer esses projetos. Então ele é aqui de Uberlândia. Então é importante que a gente queira continuar na atividade, que a gente aprimore um pouquinho mais. Esse aqui é um projeto, né, no caso é feito todo no 3D, no AutoCAD 3D, né, então dá para se renderizar também, fica legal, né. Então para essa parte de hoje aqui, vocês vão estar escolhendo então uma área para vocês fazerem, como essa aula é EAD, vocês vão estar escolhendo uma área, seja a sua casa, de um vizinho, o que for, e vai fazer aquele croquis, conforme nós dizemos lá, vai também retirar todas as informações, tirar as medidas e tudo, tire as fotos do local, preencha esses dados da planilha também, né? Coloque tudo num arquivo do Word, né? Primeiro o croquis que vocês fizeram, né? Então escaneie ele, depois jogue no Word, monte um arquivo com o croquis na planilha e mais as fotos, né, do local, e encaminhe aí para o Google Class para ser avaliado pela essa aula de hoje. Praticamente nós não fizemos nada aqui ainda na área de paisagismo, só demos as ideias e algumas ferramentas que a gente vai estar trabalhando, tá bom? Então, na próxima aula, depois a gente vai estar trabalhando agora mais alguns detalhes relacionados ao projeto, as etapas do projeto relacionado ao paisagismo, então.